Desculpa, professor, voltando na fórmula ali, é Sim. π vezes o que que seria o N maior? É o número de rotações ou é o... Número de dentes. N maior é sempre o número de dentes. Ah, tá. N menor é o número, é a rotação, tá? E aí eu botei os dois pezinho porque é do pinhão, tá? Se for da coroa é G. Vezes o módulo, vezes o π sobre 60.000. Beleza. Eu esqueci de botar o Nzinho aqui, cortei fora, não botei na câmera. Enfim, o que eu estava falando? Tá, lembrei. É que você consegue relacionar a velocidade máxima para o número de qualidade, ou seja, eu quero essa engrenagem, eu quero esse tamanho, eu calculo tudo. Qual que é o número de qualidade? Quanta precisão essa engrenagem tem que ter? Então, baseado nessa equaçãozinha aqui, ó, e na relação de fator dinâmico com velocidade, você estabelece qual o número de qualidade que você necessita. Lembrando que quanto mais precisa, mais cara é a tua engrenagem. Então, quanto mais grosseira, menos controle de qualidade, mais robusta, não, mais grosseira, né, a tua tolerância, a tua precisão. Menos processo precisa. Menos processo, exatamente, né? Então, eu não tenho expertise, mas tem um número de qualidade, sei lá, em torno de 8, 9, você tem que retificar, né? Então, é outra operação lá de shaved, eles chamam, né? Que é um rebolo que retifica a tua engrenagem. 7 seria a engrenagem feita por Robin, que é um processo caro, mas nem tanto. Engrenagem feita por fresamento normal, que nem o cara lá, o Zé, faz lá no torno com o divisor de grau. Sei lá, você talvez consiga um 5, 6, né? Talvez nem isso. Então é mais ou menos essa a relação. Tá? Mais ou menos essa relação. Então, fator dinâmico, a gente calcula baseado no número de qualidade, tá? Ou faz o contrário, né? Baseado no nosso produto, calcula qual que é a qualidade máxima ou mínima, né? Que atenda nosso fator, enfim. A dica para principiantes é: se o teu fator dinâmico deu muito acima de 1.5, você vai ter que baixar o número de qualidade. 1.5 significa 50% a mais de carga. 50% a mais de carga. Show. Próximo fator. KS. O que é o KS? Fator tamanho. Tá? Aí aqui não tem muito mistério. Você tem um módulo, você tem a largura. Raiz quadrada do y. O y é o fator de Lewis. Só jogar tudo na fórmula em milímetros e você obtém o KS. Ele é baseado na mesma fórmula lá da fadiga. Então, barbado de calcular. B e o M, esses são os fatores de métrica. Esse aqui é o mais xarope de todos. O KH, vou falar depois. YJ, fator geométrico. Fator geométrico é uma tabela. É essa tabela aqui. Como é que a gente resolve essa tabela aqui? A gente pega... Vou punha a qualidade aqui da minha tabela, né? Ver se tem aqui uma qualidade maior. Ver se tem aqui qualidade melhor. Aqui está um pouquinho menor. Eu já vou falar, vamos ver. Não tem mais. Sei lá. Vai, filho. Sem mouse, eu perso. Já dá para ver legal. Número de dentes para qual o fator é desejado. Então você vai pegar, vou fazer um pinhão de, sei lá, 17 dentes, 16 dentes. Tá? Um pinhão de 16 dentes. E aqui, número de dentes, mating é que encontra, né, a engrenagem par. Tá? Então aqui você vai pegar o número de dentes da coroa.
que ela está montando a engrenagem. Aqui é acionadora, aqui é acionada, pode pensar assim. Tá? O que mais? Tá. Aí, então aqui 16 dentes eu tenho no meu pinhão. Certo? Aqui, olha, até 17 é uma reta só, então tanto faz. Independente. Você vai cruzar aqui para o eixo Y e está aqui o fator geométrico. A professora aqui diz J e aqui diz YJ. E agora, qual que é qual? Tá. É a mesma coisa. É a mesma coisa. Então, por que tem duas letras? Como eu falei, é porque o livro é feito para unidades americanas. Tá? A gente está usando unidades no SI. Então, ele chama diferente o J do YJ. YJ é o fator geométrico para tensão de flexão. Né? Já inclui o concentrador de tensão. Então, é a mesma coisa. Não precisa se preocupar. Como é que eu estava aqui? Então, sei lá, uma engrenagem de 20 dentes. Montou numa engrenagem de 50 dentes. 20 dentes, puxa aqui. 50 dentes, está essa linha aqui, ó. Puxa aqui. E aí você vai achar que no fator Y, 0,34, né? Mais ou menos 33, 0,33, vamos dizer. Está aqui o fator J. E esse fator que vai lá para a fórmula. Tá? Isso aqui é válido para engrenagens cilíndricas de dentes retos. Para engrenagens de dentes helicoidais, vou aqui para frente, trazer para frente. Para engrenagens de dentes helicoidais, usar figura 14.7 e 14.8. 14.7 e 14.8. Aqui a tabela. Aqui. Me dizer agora que eu estava com problema no Windows. Aqui. Obtenha J' da figura 14.7. Tá, então, de novo. Ângulo de hélice, número de dentes. Você vai ter o J'. Tá? Obtenha J pela multiplicação a J'. Fator modificante, ângulo de hélice, número de dentes. Fator modificante de J. Engrenagem par. Obtenha a J' da figura, assumindo que a engrenagem par possui 75 dentes. Obtenha multiplicador para a engrenagem par. Obtenha J para a multiplicação a J'. J'. Aqui, fator multiplicante. E aí você encontra o fator YJ. Então, é esse cara aqui vezes esse cara aqui. Tá? E aí, o J é o YJ, a mesma coisa que vai na fórmula. Vai na fórmula. Então, resolvido também o fator geométrico. Agora falta o fator de distribuição de carga, o KH. O KH, ele pega basicamente um tipo de concentração de tensão, vamos chamar assim, um tipo de falha, sei lá como a gente pode dizer. Deixa eu abrir minha câmera aqui. Ele pega basicamente um tipo de falha. Esse tipo de falha tenta, deixa eu pegar uma folha em branco, tenta reproduzir, tá? Quando eu tenho engrenagens montadas em eixos longos.
outro par aqui. Sei lá, nesse sentido aqui. Vocês são bons de imaginação, né? O que acontece quando eu botar esse cara funcionar? Esse eixo longo, delgado, ele vai sofrer uma deflexão. O que vai acontecer com a engrenagem nessa deflexão? Ela vai sofrer uma inclinação. E o que vai acontecer com meus dentes da engrenagem nessa inclinação? Tá. Ao invés de ele trabalhar alinhadinho, ele vai começar a trabalhar um pouco inclinado. A deflexão é pequena. É pequena, mas como a gente está trabalhando com contatos mínimos, né? Dente com dente, qualquer inclinação pequena pode ser um problema. Pode ser um problema. Vamos compartilhar aqui. Então, essa soma, este KH é uma soma de fatores pequenos, tá? Fatores pequenos, para tentar dimensionar o quanto isso é problema ou não. Quanto isso é problema ou não. Então, ele pega aqui, ó, primeiro fator, que é o que mais manda, né? Olha, ele multiplica todos por 1 ou por 0,8. É para você dizer se o dente é coroado ou sem coroamento. Aqui um dente coroado. Tá? E dente com alívio de canto, sem coroamento. Esse coroamento é o quê? Essa curvatura que é dada no dente. Tá? E essa curvatura, nesse caso de flexão, que nem eu desenhei, certo? Ó, nesse caso de flexão, ele vai auxiliar, tornar o contato mais uniforme. Tá? Então, por isso que ele reduz o fator KH. Quando for 0,8, vai reduzir todo o resto. CPF e CPM, então, diz referência a relação entre o diâmetro e a largura. Certo? Ó, o diâmetro e B, a largura. Certo? Porque tem lógica, quanto mais largo, maior o risco de pegar canto com canto. Então, essa aqui é a ideia. E o CPM, ele é um fator amplificador, ó, 1 ou 1.1, para você dizer se você está próximo do centro ou se você está longe do centro. Por que próximo do centro? Porque próximo do centro, claro, acontece o afastamento das engrenagens, mas elas não têm essa inclinação. Ela é maléfica, né? Que ela é danosa para a engrenagem. Então, ele, para intervalo montado próximo do centro, ele é 1. Está montado longe do centro, ele é 1.1. Tá? E aqui a gente tem CMA e o CE, é para a relação de montagem. Se essa montagem está ajustada ou não. Tá? Então, aqui a gente tem unidades comerciais, que é o que a gente mais utiliza. Né? Engrenamento aberto, que seria ao ar livre, vamos dizer assim, né? E unidades fechadas é que você tem uma casca em todo o contorno da engrenagem. Qual que é a vantagem de ter uma casca? Você tem menores deflexões, tá? Dos mancais. Não tem como o mancal inclinar, né? A caixa vai favorecer isso aí. Unidades fechadas de precisão, então seriam mais robustas. Tá? E unidades engrenagens fechadas, extra precisas, o nome já diz por si só. Né? A unidade fechada evita esse tipo de deflexão, esta aqui é a ideia. C, 0.8 para o engrenamento ajustado na montagem, quando a compatibilidade, e 1 para outras condições. Então, aqui são fatores referentes à montagem da engrenagem. E acabou a nossa peregrinação para encontrar a tensão. Ufa! Muito fator, né, professor? Nossa, vai cancelar de cálculo. Calma, pequeno aprendiz, pequeno gafanhoto. Não acabou por aí. Por quê? O que você vai encontrar aqui? Uma tensão. E o que você vai fazer com essa tensão? Nada.
Você vai comparar com o quê? Vai saber. Porque é uma tensão exclusiva para a flexão do dente da engrenagem. Será que ela vai romper quando chegar no limite do material? Será que a fabricação do material não modifica as propriedades desse material? Opa, vou longe minha caneta. A resposta é sim. Para tudo isso. Então, a norma, ela diz que você vai calcular a tensão, ou seja, aqui é o esforço, você vai calcular com a equação de resistência, também da norma. Resistência. E aí você comparando a tensão com a resistência, você vai saber se ela vai resistir ou não vai resistir, enfim, qual que é o fator de segurança e por aí vai. E a resistência é dada por mais um punhado de fatores, dentre eles o fator de segurança, SF, o ST, que é a resistência bruta, vamos dizer assim, né, sem o afinamento devido aos fatores aí na norma, uma relação de tensão com a vida, fadiga, uma relação de confiabilidade e uma relação de temperatura. Confiabilidade e temperatura. Temperatura, até 120 graus usa 1, e diferente disso a gente vai estimar lá, que nem no capítulo 6 da fadiga, com o KD, que era tabeladinho, eu tinha uma formulazinha. Confiabilidade tem uma tabelinha, para o YZ ou o KR, né, que é a mesma coisa. Então, dependendo da confiabilidade, você aplica o fator. E o YN, que é a vida, você tem uma curva de fadiga. Curva de fadiga para a engrenagem. Então, baseado na dureza da engrenagem, você tem curvas, aqui está a equação das curvas, tá? Diferentes. E olha só, acima de 2 milhões de ciclos, que é considerado vida infinita, você tem uma zona de incerteza, tá? Por que existe essa zona de incerteza? Porque você vai ter desgaste, vai ter muita variação no material, mas você sabe que, no mínimo, esse aqui é o fator mínimo de vida e esse é o fator máximo de vida. Tá? Acima de 1 milhão de ciclos. Ufa! E o ST, de onde é que vem o ST? O ST a gente tem duas formas de encontrar ela. Ou por tabela, tá? Ou por equações. E olha só que legal, essa equação relaciona a dureza em HB, tá? Que é a dureza Brinell, com a tensão em megapascal. Tá? Então aqui, grau 1, que seria um aço normal, e o grau 2, que seria um aço de responsabilidade, procedimentos metalúrgicos e controle de qualidade exigidos, né? Ou seja, com metalografia controlada, ou seja, você sabendo o que você está usando. Essa aqui é a ideia. Essa aqui é as variações. Aqui está em PSI, mas aqui eu sublinhei já ele em megapascal. Tá? Então, aí sim acabou. Então, você sabe a tensão e você sabe a resistência. E, a partir daqui, a gente pode fazer várias contas legais. Quanto tempo eu tenho? 20 minutos? Vamos mostrar quais são essas contas legais. Eu vou usar o verso da folha. Vou colocar a folha, né? Fica feio, caramba. Minha câmera não é muito boa. Vai pra lá, computador. Então, equação AGMA, tensão é igual a fatores. Não vou listar todos aqui. Já tem a equação lá. WT sobre B vezes o módulo tangencial. Basicamente isso. Certo? E a resistência S, a gente fez essa nomenclatura ao longo de todo o curso, né?
é a resistência bruta dividido pelo coeficiente de segurança vezes fatores. Vou chamar de Y os fatores. Tá? Aqui é carga, aqui é geometria, aqui é a resistência material, aqui é coeficiente de segurança. Legal, né? Legal. E o que eu faço com isso, professor? Faz o que tu quiser. Tá? Como é que a gente fazia lá no capítulo 3? A gente igualava, que é o caso crítico do nosso material. Igualava tensão e resistência. Claro, tem o coeficiente de segurança, que está aqui, ó, não sumiu, né? Então, igualava tensão e resistência, ou seja, essa tensão, vamos botar aqui, ó, K, WT sobre BNT, igual ST sobre SF vezes os Y. E aí aqui é que a coisa acontece. Então, se eu sei a carga, eu sei o módulo, eu escolho um material, né, com coeficiente de segurança e isolo a largura. Então, a partir dessa relação, eu posso encontrar qualquer coisa, né? Encontrar B. Qual é a largura mínima? Né? Encontrar qual é a carga máxima? Poderia ser também encontrar carga máxima. Largura mínima. Carga máxima. Resistência, eu posso encontrar ST mínimo. Tá? E o legal não é encontrar resistência, o legal é encontrar, a partir da resistência, a dureza. Para você especificar lá no desenho qual é a dureza que a tua engrenagem tem que ter. Certo? Ou, se eu tenho uma engrenagem, e se eu tenho já ela pronta, eu posso calcular só o coeficiente de segurança. SF. Então, tudo isso eu posso fazer com essa relação. Tá? Então, eu já deixei uma tarefa lá para vocês encontrarem isso aí. Isso aí, o que é? É tudo isso aí. Tá? Então, vocês vão... Eu especifiquei o módulo, eu dei a carga, especifiquei o módulo, que é o mais xarope. Tá? Vocês vão ou chutar um B e calcular a resistência, tá? Ou encontrar uma resistência e encontrar o B. Tanto faz. Tem alguns fatores que variam conforme a largura. Então, talvez você tenha que fazer aquela que nem a gente fez na fadiga, né? Chutar uma largura, calcular e depois ver se mudou ou não, quanto mudou, enfim, fazer a iteração que a gente diz do projeto. Tá? Mas acho que está aqui bem explicadinho. O Cristiano vai fazer algum exemplo talvez meio semelhante com nós ou depois do intervalo, hoje, sim. Depois do intervalo a gente faz um exemplo beleza. completo. Tá? E antes do intervalo, quanto tempo eu tenho? Deixa eu ver quanto tempo eu tenho. Meu tempo aqui. Eu quero só comentar. Tem 20 minutos aí, tá bom. Eu quero só comentar resistência ao contato. Depois que você fez tudo isso para a flexão, você vai dimensionar para o contato. E aí é tudo de novo. Tá? Só que não. Tudo de novo, só que não. Por que só que não? Porque a força transversal é mesmo, você já calculou. O fator sobrecarga, já calculou. O fator dinâmico, já calculou. O fator tamanho, já calculou. Largura e diâmetro são dados do problema.
Fator de distribuição de carga você já calculou. Fator de acabamento de superfície está aqui para você lembrar que a superfície varia a resistência. Tá? Mas a gente utiliza um por não ter a noção de quanto isso poderia variar. Tá? É que nem aquela história do KF para fadiga. E o fator geométrico, que é o que você vai ter que calcular de novo. Tá? O ZE já falo dele. O fator geométrico, lá a gente tinha o YJ, que a gente tem o ZI. E muda um pouquinho. Tá? Muda um pouquinho. Se for dentes retos, fica bem mais fácil fazer essa conta, né? Ela é a relação e o ângulo de pressão. Deu, você calculou. Se for dentes helicoidados, você tem que calcular o PN, tá? E o Z. São duas continhas a mais aí para você fazer. Tá? Mas enfim, é tudo tabeladinho, não tem muito mistério. Esse coeficiente elástico eu deixei por último, por quê? Porque eu tenho essa relação, tá? Mas eu vou ter que atualizar aqui. Existe aqui, ó. Vou até copiar esse aqui e já botar lá também. Existe essa tabelinha. Ai, fio. Stop share. Não sei por que ele faz isso. Graças a Deus. Exemplo. Sim. Calma, gente. Eles são muito ansiosos. Sempre na vida de engenheiro, vocês vão ter exemplo para tudo. Às vezes vai ser só uma explicaçãozinha do cliente. Eu queria fazer uma obrinha assim, eu queria fazer uma maquininha assim, faz. Não dá para dar exemplo? Não, não tenho exemplo. Se eu tivesse, eu fazia eu, não precisava pagar engenheiro para isso. O engenheiro tem que me dar o exemplo. Como eu sou muito gente boa, eu faço exemplo, não tem problema nenhum. Então aqui a gente tem uma tabelinha dos Zs, tá? O CP é a mesma coisa, de novo. Entre parênteses o valor em megapascal, que a gente vai utilizar, e fora em PSI. Então, dependendo do material do pinhão e da coroa, existem valores padronizados. Olha só que legal. Então, se você está com aço e aço, o teu ZE é sempre 191. Se você está com ferro fundido e aço, 181. Ferro fundido nodular, 179. Ferro fundido cinzento, 174. Alumínio ou bronze, 162. E tinha, acho que é, sei lá, bronze, não lembro, não sei. Enfim, é tabelado. Então não precisa fazer essa continha aqui. É só botar 191, o valor padrão é para a maioria dos casos, e corta o braço. E vocês vão comparar a tensão de contato com o quê? De novo, com a resistência ao contato. Tensão admissível ao contato. Tá? Então, vai ter resistência ao contato, fator de segurança de novo, tá? Fator temperatura de novo, fator confiabilidade de novo, fator tensão vida de novo, fadiga, e dureza. Tá? Vai relacionar a dureza do pinhão com a engrenagem, porque elas têm que gastar mais ou menos juntas, né? O pinhão e a engrenagem. Essa aqui é mais ou menos a ideia. Então, resistência, está aqui grau 1, grau 2. Aqui observa-se o quê? Que é mais próximo à reta do grau 1 com o grau 2. Por quê? Porque o desgaste existe. A gente viu na aula passada que um dente desliza sobre o outro ao longo do curso. E esse deslizamento vai provocar sempre desgaste. Então, não tem como fugir. Então, aqui, vida também é uma equação bem mais simplificada, certo? Vai ocorrer o desgaste. A nitretada, se é nitretada, tem uma camadinha aí que reduz o desgaste, enfim, né? Então, você tem uma vida maior, um coeficiente menor. Mas o desgaste, ele é bem complicado quanto a isso, tá? E aí, a mesma relação que a gente fez aqui com flexão, a gente pode fazer com a tensão de contato. Tá? Show de bola.
Exemplos. Se vocês quiserem ir calculando já, ou se vocês quiserem pegar o de vocês, né? O problema lá que está no Moodle já. Cadê aqui o Chile? Módulo encontra tensão de contato. Deixa eu compartilhar com vocês para a gente visualizar. Tudo em milímetros, tá? Milímetro, quilowatt, tudo em unidade de DSI. Vamos fazer esse exercício aqui. Tá? Aí assim, ó, toda palavra ela traduz alguma coisa para o problema. Tá? Uma transmissão comercial fechada. Então, lá no fatorzinho vai pedir a transmissão comercial é fechada. Então, aqui ele já falou que é fechada. Consiste em um pinhão cilíndrico de dentes retos com 16 dentes, 20 graus é o ângulo de pressão, acionando uma coroa de 48 dentes. A velocidade do pinhão é tal, a largura de face, que é o B, e o módulo é tal. As engrenagens são feitas de aço grau 1, endurecidas por completo a 200 brínio, feitas para cumprir as padronizações de qualidade número 6. Número 6 é o número de qualidade. Não coroada, precisas e rigidamente montadas, então isso também é um fatorzinho. Vida de 10 a 8 ciclos para pinhão e uma confiabilidade de 0,9, determina as tensões de flexão e contato, fator de segurança correspondente, C, 4 kW é a potência a ser transmitida. Bah, meu Deus do céu, e agora, professor? Por onde é que eu começo? Começa pelo começo. Qual que é o começo, professor? O senhor não me falou na aula. Não falei. Você tem o formulário mágico. O formulário mágico. Está aqui o formulário mágico. Tá? A gente começa calculando a tensão, depois a gente vai calcular a resistência, depois vai encontrar o coeficiente de segurança. Ele pede isso, né? Ele pede o coeficiente de segurança. Acho. Vamos ver. Vamos olhar lá. Determine as tensões, beleza. Bem como os fatores de segurança. Então, a gente vai fazer o quê? A gente vai calcular a tensão, que é o sigma, igualar com essa equaçãozinha aqui, de resistência, certo? Vou botar aqui o sigma aqui, ó. E isolar, calcular quanto que fica o SF. Então, esse aqui passa multiplicando, esse aqui passa dividindo, e você vai calcular tudo numa boa. É um bom programa para uma terça-feira à noite. Então, tensão de flexão, eu vou copiar a fórmula aqui, só para descargo de consciência. WT, K0, KV, KS, 1 sobre BNT, KH, KP sobre YJ. A gente começa então calculando o WT, força tangencial, 60.000 vezes a potência sobre o diâmetro vezes π vezes o rotação. Vamos lá no nosso problema. Então, a potência é 60.000.
A potência é 4.000. Tá? Eu vou usar tudo em SI mesmo. SI não. Eu vou tirar o quilo, né? 4.000 watts. Porque aí a força eu obtenho em newtons. Só por isso. O diâmetro. Quanto que é o diâmetro? Ah, não tem problema, professor. Não tem, mas o problema tem que é uma engrenagem cilíndrica de dentes retos. A gente sempre calcula do pinhão, tá? O pinhão é a engrenagem mais solicitada, certo? Então, primeiro calcula do pinhão. Depois, na dúvida, você calcula a engrenagem. Mas calculando do pinhão, você sabe que a engrenagem, né, se for a mesma largura, tá? Se for a mesma largura, não fala aqui no problema, se for a mesma largura, ela vai resistir também. Não fala o diâmetro, mas fala que tem 16 dentes, então 16 vezes o módulo, que é 4 milímetros. Então, esse aqui é meu diâmetro do pinhão. Tá? Vezes π, e a rotação, de novo, é a rotação do pinhão. Se eu for calcular da coroa, eu tenho que calcular a rotação da coroa. 300 RPM. Tudo no grau. Tá? Tudo no grau. Vou pegar minha calculadora. Agora que entendi, o Giovanni falou aí que tá tratando a ansiedade. Tô tratando. É que o mundo obriga a gente a ser ansioso, né? O cara que não é ansioso, que nem eu, morre pobre. Então é complicado. Então aqui, equation. 60.000 vezes 4. 60.000 vezes 4.000 dividido por 16 vezes 4 vezes I vezes 300. Tá? 3.980 newtons. Vamos arredondar essa bagaça aí. Vou encontrar. De onde é que veio 16? Já ia fazer um Ô, griteiro. professor. É que aqui eu não tenho diâmetro. Mas eu sei que o diâmetro Sim. é o número de dentes vezes o número de dentes vezes o módulo. Beleza. Beleza? K0. K0, tá? Se ele não fala nada, na dúvida, é 1. Ele fala, transmissão comercial, papapá, endurecidas, é 1. Tá? KV, fator dinâmico. Ele fala aqui, ó, número de qualidade 6. Então, vamos começar por ali. Tá? Vamos olhar o formulário primeiro. KV é igual a mais raiz quadrada de 200V sobre A elevado na B. O B é 0,25. Eu já sei que meu KV é 6, tá? 12 menos... Eu vou botar KV, depois eu calculo só. 2/3. B igual. Então, aqui vai ficar 12... Não, tem que ser no equation. Mais garantido. Ponto 25 vezes, abre parênteses, 12 menos 6, que está no problema. Isso aqui elevado na 2/3. Então, eu tenho um B de 0,8255.